Sejam bem-vindos, vamos iniciar mais um episódio do Pode Aplicar. E hoje, como a tecnologia de aplicação tem revolucionado o campo. Conosco, o professor e doutor Glauberto Moderno Costa, que é agrônomo de formação, com mestrado com foco em tecnologia de aplicação, diretor da Alvo Consultoria e da Egg Solution. Obrigada, Glauberto. Na verdade, moderno, né? É moderno. Ou pardal. Isso. Muito bom tê-lo aqui com a gente para falar de um assunto que é tão importante e cada vez mais presente nas fazendas e na relação dos produtores rurais. Eu até gostaria de iniciar o nosso papo, porque a gente estava conversando aqui, ele estava contando para a gente o início dessa paixão pela tecnologia de aplicação. Como é que você descobriu, né, essa vocação para o assunto? Bom, muito bom dia a todos, né, que nos ouvem aqui do Pode Aplicar. Quero agradecer o convite da Cell Agro aí, em nome da diretoria, em nome do David, que está aqui, o Nicolas, que está presente, pelo convite, pela amizade que foi construída, pela seriedade desse trabalho que a gente tem ajudado a Cell Agro neste assunto. E obrigado por você estar aqui descobrindo um pouquinho da minha vida, viu, Mari? Para a gente falar desse assunto do Pode Aplicar. Então, para mim, é uma honra estar presente aqui sobre esse assunto. Bom, a gente ser apaixonado pelo que faz é uma diferença. Eu sempre digo aos meus filhos, meus 3 filhos, né, são 2 moças e um moço, que a gente tem que ser o profissional. E quando eu falo profissional, independente da profissão, a gente tem que amar o que faz. É colocar alma, corpo e espírito no que a gente faz. E existe uma força sobrenatural, que eu chamo de Deus, que ele conduz os nossos caminhos no lugar certo. Para chegar na tecnologia de aplicação, eu tenho que contar um pouquinho da paixão pela agricultura. Eu sou apaixonado pelo campo. Isso eu herdei da minha avó materna. Minha avó materna, o avô dela foi capataz em Orlândia, numa fazenda de algodão. Olha aí. E minha avó, campo. E eu, todos os dias das minhas férias, eu ia na primeira hora após o almoço das minhas férias, eu ia para a propriedade do meu pai em Itatiba. Então, eu sou paulistano e fui criado em Itatiba. Olha aí. E lá era o sítio, era lavoura, era campo, era roça. E eu sempre dizia que seria agrônomo. E o meu irmão mais velho fez técnico agrícola em Jundiaí. E ele, para mim, foi o meu espelho na agricultura. E meu pai, meu espelho de empreendedor. E a história chega assim, qual é a faculdade que você vai fazer agronomia? Paulistano? Paulistano vai na Exalc. Sim. Você vai na Exalc hoje, o que tem? Acho que 50% a 60% dos alunos lá são paulistanos. Então, meu objetivo ali era Exalc. Mas eu não passei na Exalc. E a gente não entende as razões. Eu cheguei em Jaboticabal. Eu tive que escolher Jaboticabal, Viçosa e Santa Maria. Fui para Jaboticabal. E na porta da escada, no dia da matrícula, me chega um veterano lá das recepções e já olhou para mim, o meu rosto, né, e falou: Pardal! Já ganhei o apelido de Pardal. E eu conheci minha mãe estava presente, que minha mãe quis me acompanhar, né? Estava separando do filho, o primeiro filho que estava se desgarrando da família para estudar. Demais. Eu era o terceiro, os outros 2 já tinham casado, se desgarraram pelo casamento, e eu fui desgarrado para estudar. Foi o primeiro da família. E aí eu chego lá na escada, as 2 mães, a mãe de um amigo meu, né, que hoje é um grande amigo, se conversaram ali toda preocupada, sabe aquela galinha, falando: meu pintinho tá saindo debaixo da asa, aquela história toda. Para resumir a história, nos levou numa república, que ela já tinha conseguido a república. Eu cheguei lá com a mala. Onde eu vou? Não sei onde eu vou dormir. Mãe, eu não sei onde eu vou dormir, mas tá tudo bem. E a gente chegou nessa república e lá, Carlos Alberto Tomaso, famoso fradinho na época, a gente fez amizade. Um dia, ele fazendo a disciplina, ele era do último ano, chega na hora do almoço, o cabelo tudo rapado, tudo esquisito, chega e me entrega um catálogo de bicos.
Já nesse momento? Nesse momento, isso aí era no segundo mês de aula. Falou, bicho, senta aqui, a gente tinha uma amizade. Sabe quando aquela coisa de empatia? Você precisa fazer essa disciplina. A disciplina chamava-se Tratamento Fitossanitário, do professor Tomomassa Amatu, que foi o pai da tecnologia de aplicação aqui no Brasil. Olha aí, que sensacional. E aí eu entendi catálogo de bico. Você imagina um catálogo americano de bico. Eu olhava para aquilo lá e falei, que é isso? Não, que coisa, que maravilhosa, mas eu não entendo nada. Você tem que pedir estágio para esse professor. Você tem que ir lá pedir estágio para o professor. Eu fui pedir estágio. Eu ganhei um não. Um não naquele momento, né? Mas a gente não entende, né, que a vida nos prepara para o amadurecimento. Naquele momento eu ganhei um não. E assim, eu larguei o meu trabalho em São Paulo para fazer o meu sonho, que era ser agrônomo. Que eu dizia desde pequenininho, eu vou ser agrônomo e empreendedor. Desde pequeno eu dizia à minha mãe, eu vou ser agrônomo e empreendedor. Sempre? Sempre eu dizia isso. Né? Sempre dizia isso. Que coisa. E não é no nosso tempo, não é na nossa hora. Aí a tecnologia de aplicação entra dentro da minha vida, porque eu recebi um não e voltei para a República. Não deu certo, ele não pega mais aluno de graduação. Ele falou, não, eu vou te levar lá para o meu orientador. Ele fazia estágio na entomologia, que os departamentos na época, em 92, eram separados. Ok. A entomologia, departamento fitossanitário, eram coisas distintas. Eu fui na entomologia com o professor Arlindo Leal Boissa Júnior, um grande entomologista, que me ensinou a redigir. Este homem me ensinou a redigir texto. Eu nunca fui bom de redação, mas esse homem me ensinou a ver erros gramaticais e redigir. Então, a gratidão por ele, né? E aí ele me arrumou estágio lá com bolsas de empresas químicas de fazer trabalho. Então, as empresas que me chegavam a fazer algum trabalhinho de campo, e ele me dava as bolsas desses trabalhos. E ele percebeu em mim um talento de seriedade. Eu não sou pesquisador nato. Fala assim, você é um grande pesquisador. Não, eu sou um extensionista. E isso tudo começou ali. E a gente foi fazendo trabalho. Eu acabei fazendo um trabalho de 3 anos. Ganhei o prêmio de melhor trabalho de graduação. Mas eu olhava para aquilo ali e ia pedir apoio ao Tomomassa Amatu, de como conduzir os experimentos, porque era pulverização com óleo. Era controlar 3 pragas do feijoeiro em 3 épocas do ano que se plantava feijão no Brasil, adicionando óleos a inseticidas. Então, os óleos minerais e os óleos vegetais. Óleos vegetais industriais e óleos vegetais comuns, óleo de canola, óleo de milho, óleo de soja. E aí aparecem os resultados, né? Os óleos sozinhos não controlam nada. E os óleos associados aos inseticidas aperfeiçoam. Aí surge assim, peraí, que esse negócio de óleo? E óleo é um negócio que já existia, mas não existia adjuvante. Não se falava em história de adjuvante, já nos Estados Unidos já se falava isso. Olha, daí você descobre toda essa história dos óleos associados a inseticidas. Só que eu olhava para o meu trabalho, e se eu tivesse que hoje voltar à universidade e repetir os trabalhos, os ensaios teriam sido realizados com equipamentos diferentes. Olha aí. Porque na época, os departamentos não se conversam. Isso é fato. Mas quando você vai fazer uma pesquisa... Isso é um problema? É um problema. É um problema que eu até vou relatar. Porque quando você faz uma pesquisa com um aparelho de CO2, você muitas vezes não representa o que as máquinas hoje representam. Ok. Você não representa o que o avião representa aplicando. Você não representa o que um drone representa aplicando. Você tem um produto isolado, apenas isso. Aí você tem uma parcela de 4x4 que vai entrar dentro do delineamento experimental, já cientificamente homologado, aprovado. Não se discute esse fato. O que se discute é o tamanho de gota que eu estou usando. Ele é proporcional ao que vai acontecer no campo? É porque esse produto precisa chegar. O deslocamento de uma máquina andando a 30 km por hora e você andando a pé a 1,5 km por hora, existe um comportamento de deslocamento diferente. Com certeza. Então, as pesquisas, por mais que você faça ela nesses campos, nós precisamos replicar do ponto de vista operacional. E aí eu vou chegar onde eu estou hoje. Mas naquele momento, era aquilo. Era aquilo. E, enfim, os anos foram se passando e chega no último ano de faculdade, era semestral,
Chegar no penúltimo semestre, a faculdade ainda tinha um estágio opcional. Estágio opcional. Eu falei, eu vou sair para estágio. E o professor Arlindo não queria. Ele queria que eu ingressasse no mestrado. Okay. Então, nós fizemos a defesa do trabalho, assim, ganhamos o prêmio, tudo. E apareceu fazer estágio na Spring Systems, na mesma empresa que tinha dado o catálogo para mim. Olha aí que curioso. Né? Aí os pontos começam a se ligar. Se ligar, né? E foi muito engraçado, porque a hora que chega a fazer entrevista, cadê a Spring System? Aparece um homem lá, ao qual eu tenho uma gratidão enorme, que ele não era da Spring System, era da empresa Herbicate, que era um distribuidor da Spring System. Não tinha nada a ver com a Spring System, mas ele distribuía. E eu entrei como estagiário nessa empresa, fiquei por 18 anos. Bom, uma trajetória longa, porque só de Herbicate são 18 anos, mas ao todo, quantos anos você já tem de especialização na área? A empresa Alvo Consultoria, ela iniciou-se em 2014. Então, nós estamos em 2025, ela vai completar 11 anos, né? Ok. Então, nós estamos falando de 29 anos aí de carreira, mais 5 na faculdade. E a tecnologia de aplicação, ela acabou entrando. E aconteceu algo bacana, porque ser vendedor, né, por um aluno de faculdade é algo assim que não casa bem. Porque a gente quer ser profissional, o agrônomo. Especialista, doutor no a história assunto. toda. E a vida nos ensina que nós vendemos a nossa imagem para as pessoas, vendemos quem nós somos. Talvez possa soar mal, né? Não vender a imagem. Nós vendemos quem somos, através das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso caráter. E trabalhar com vendas, para mim, foi um aprendizado. Só que assim, eu não tinha o caráter, assim, não é caráter, eu não tinha a aptidão de vendedor. Minha aptidão era técnica. Então, eu criei um artifício de vendas, porque eu fui contratado para ser vendedor de bico. Pontas de pulverização. Como é que se aplica? Precisa ter uma ponta de pulverização por onde são produzidas as gotas. E aí eu aprendi os tipos de formação de gotas, e a mais comercial são as pontas hidráulicas. Eu tive que aprender, o famoso bico. E eu tinha que vender bico. E como é que eu ia vender bico se eu não conseguia vender? Então eu usava o meu argumento técnico e fui criando as ferramentas. Aqui a gente gosta muito de reforçar, né? Que não existe mais apenas um técnico em vendas. Existe um profissional que entende daquilo que ele proporciona para o outro e, ao mesmo tempo, entende da dor de quem ele está oferecendo alguma coisa. Né? Eu aprendi a fazer leitura das pessoas. Isso é um dom, tá? Dom, eu percebo, assim, eu tenho esse talento, esse dom, é um dom de Deus, de ver quando uma pessoa está ruim, de ver quando uma pessoa está boa, de chegar numa sala e identificar quem está prestando atenção, quem não está prestando atenção, quem está entendendo, quem é a pessoa que vai fazer a diferença no futuro. Isso é um dom. E eu chegava nas fazendas, né? A gente nunca vendia direto, precisava de canais de distribuição. E são pessoas que estão ali no dia a dia. Mas eu montei uma estratégia. Conta pra gente. Enxergando o Fabiano Ramos, que hoje tem a empresa dele, também trabalhava nessa Herbicate, e ele montou a Fagro, e era o vendedor nato. Vendedor Porque tem isso, nato. né? Aquele cara que chega, já conhece todo mundo, já interage, abraça, já chama pra si. Ele vendia até o que não podia, mas enfim. E tem. E ele me ensinou algumas técnicas. Legal isso, dele. hein? Então, só que aí eu me adaptei. Então eu chegava nas fazendas, eu queria ver o pulverizador. E eu fazia assim, peraí, como é que eu vou vender isso aí? Então eu mostrava para ele, eu mostrava a técnica, e aí eu aprendi a negociar o desperdício. Eu fazia o levantamento de como estava o equipamento, e na época não se falava em checklist de máquina, eu nem sabia que na Europa tinha isso aí. E a gente fazia o checklist da máquina e mostrava para ele o desperdício, e dizia assim para ele, olha, os bicos eram caros, bicos americanos, né, de alta tecnologia. Eu falava assim, olha, você está tendo desperdício de X valor. Vamos fazer um acordo aqui? Você não precisa comprar o jogo, os 3 jogos de bico, porque você precisa desse aqui e desse aqui. Mas você está tendo desperdício.
Você não gostaria de fazer um contrato comigo? Eu não podia fazer esse contrato, mas eu falava. Você não quer fazer um contrato comigo? Mas você estava bem comercial, então, porque eu tinha que sobreviver, tinha que vender, né? Para quem não é comercial, estava bem comercial. Eu comecei a lembrar do meu pai. Eu fui adaptando meu pai, que era empresário, né, tal, vendedor. E aí eu fui construindo esse papel. E eu negociava. A hora que eu mostrava no papel o desperdício, junto com o canal, que precisava vender os químicos, na época não tinha adjuvante, né? Tinha isso aí, não tinha foliar, não tinha biológico. E aí eu fui construindo a pessoa que olhava o tamanho do impacto, do desperdício e do risco. E que você estava entendendo isso, né? Tô me colocando aqui junto com você. Exato. Eu falava para ele, você vai gastar tanto, mas se você quiser depositar 10% do seu desperdício, eu dou o jogo de bico de graça pro senhor. Os 10% de desperdício ficava muito mais caro do que ele pagar esse dinheiro. E aí eu comecei a me despontar numa região de São Paulo, que é a região de Olambra 2, Paranapanema, Assis, ali Café, que tinha também, na região de Garça, e comecei a fazer um trabalho técnico. E aí meu nome foi sendo construído, e aí esse Fabiano, na região que é dele, tirava eu da minha região para eu fazer palestras. Muito bom. Para eu fazer discussões técnicas junto com as empresas químicas. Sensacional. E eu imagino que você viu muita coisa acontecer, mudar, transformar, evoluir nesse meio tempo. Com certeza, sim. O ser humano, ele evolui. Agora, você identificar as oportunidades das mudanças comportamentais, esse é um desafio que a Alvo foi construída baseada nisso. Okay. Por quê? A gente fala muito em treinamento. Treinamento é fundamental, porque como é que você pode aplicar? Você pode aplicar se você conhecer como aplicar. Sim. Mas quem aplica? Quem sabe? E as pessoas investem pouco em treinamento. Muito pouco em treinamento. Mas elas, quando levam a gente para treinamento, qualquer diretor de fazenda, dono de fazenda, gerente de fazenda, ou um grande negócio, uma grande incorporadora do agronegócio, que tem grandes fazendas, elas marcam isso com a gente. E aí você chega para discutir, eu sempre digo, não resolve treinar, vocês não estão prontos para o treinamento. As pessoas se assustam. Mas como se assustam? Porque 18 anos nessa empresa, eu treinava pessoas e ao voltar nessa mesma fazenda, ou estava igual ou estava pior. Mas pera, elas foram treinadas. Aí é complicado. Mas por que existe esse problema? Porque as fazendas não entendem do processo. Existe um processo de construção do conhecimento em qualquer lugar, em qualquer atividade. E a gente tem uma rotatividade de mão de obra muito grande, né? Isso naturalmente dificulta esse processo. Isso. Porque quando você tem alguém que está um pouco mais preparado, talvez essa pessoa saia e automaticamente você tem que reiniciar essa dinâmica. E é uma coisa que nós estamos lidando cada vez mais. Aproveitando aqui o gancho, como é que você pode orientar o pessoal aí, levando em conta já tecnologia de aplicação, o dia a dia, essa dificuldade? O que nós temos que entender é dentro da fazenda onde estão as dores. É leitura da fazenda. Vá à fazenda, entenda as dores. Como é que é o processo até a máquina estar dentro da lavoura, preparada com a cauda dentro do tanque, sabendo que hoje não é só mais químicos. Hoje nós temos químicos associados com biológicos e associados à suplementação vegetal, nutrição vegetal, líquida. Tudo isso junto. Aí a pessoa vai, aplica. Peraí, treinar não resolve. Como é que a gente tem que fazer? Identificar as oportunidades. Desde o início. E o início é identificar o processo. Como é que você define a recomendação agronômica? Ok. Quem recomenda entende da dor operacional? Tem adjuvante. Mas qual adjuvante? Qual o propósito, né? Qual a proposta? Então, assim, como é que nós vamos posicionar o adjuvante A, o adjuvante B, o C ou A mais o B? Treinando? Não. Identificando como é que se constrói
até chegar na aplicação, seja o piloto do avião, seja o piloto do drone, ou seja o simples operador que está numa máquina de baixa tecnologia, uma máquina de alta tecnologia, que custa 2, 3 milhões de reais, e a pessoa ela ganha um salário de 3 mil reais. E exigimos dela que ela tenha um conhecimento daquilo lá sem entender o processo. Foi aí que nasce a Alvo. Então, a Alvo é uma empresa de consultoria, dentro da área de aplicação. De processos. A gente ajuda a construir indicadores qualitativos. Muito bom. E para construir indicadores qualitativos da aplicação, para que eu, quando pode aplicar, aplico bem feito, sustentável, o treinamento é o 8º passo. E o 9º passo é a qualidade. Antes de chegar no treinamento, tem todo um processo de construção aqui. Hoje o desafio, eu estava conversando com o Alexandre, diretor aqui da Cell Agro. Falei, Alexandre, minha maior briga hoje, quando eu falo briga, né, a discussão... No bom sentido, são com os consultores de fazenda. Porque para eles, a recomendação agronômica é aplicar nessa fase da lavoura soja. Na V1 aplica esse. Na V4 aplica esse. Na R1 aplica isso. Na cultura do algodão, na formação, aplica isso. Eles não entendem. Agronomicamente, preciso. Tudo bem, nós precisamos. Só que do outro lado, o proprietário, ele tem custo operacional. Alto. Ele tem investimento. E hoje a eficiência operacional de qualquer aplicação no Brasil, a eficiência operacional de aplicação no Brasil é baixíssima. É horrível. Nós temos estimativas aí que a eficiência operacional é da ordem de 30%. É muito baixo. E aí você precisa de uma frota grande. E aí quando ninguém vai fazer isso. Aí você tem uma frota pequena, extremamente apertada do ponto de vista de tempo operacional. Tudo tem que funcionar perfeitamente. E tem que fazer na hora certa. Não é assim. Não é assim. Você acredita que os principais desafios, quando a gente fala em tecnologia de aplicação, estão correlacionados, então, com essa questão de processo? Com certeza, 100% de certeza, porque nós somos os especialistas nisso, nós somos consultores dos 15 maiores grupos canavieiros do Brasil. E lá nós ajudamos a construir esses processos, e não é da noite para o dia. Nós temos grupos lá que nós estamos há 11 anos. E aí nós conseguimos atingir um patamar. E no ano seguinte, essa curva ela cai. Mas por que cai? Porque as pessoas são ruins? Não. Porque elas mudam, elas migram, elas vão para outras funções, chegam pessoas novas e não há tempo hábil de você acompanhar toda a evolução. Quando você percebe, o trem já passou e você está a 300 km por hora no trilho da China. E qual seria, então, pelo olhar do moderno, uma alternativa, uma solução para essa problemática aí? Primeiro ponto é conscientização. Qualquer fazenda proprietária que investe no agro, ela precisa se conscientizar que existe um caminho mais correto, mais sustentável dentro de um processo. Isso é irreversível. Irreversível. Ela tem que admitir, como nós temos que admitir, que todos nós precisamos melhorar a cada dia. Tendo relacionamento marido e mulher, pai e filho, filho e pai, assim, familiares e dentro das empresas, qualquer lugar. A gente tem que admitir que existem oportunidades de melhorar. E aí vamos parar e vamos identificar onde eu posso melhorar. E um dos desafios nós podemos brigar com os consultores, mas nós temos que fazer os consultores pensar e fazer o diretor de uma fazenda, o empresário, o fazendeiro, se alinhar. E a gente entra para contribuir. Eu dei um exemplo para o David, ontem para o Nicolas, nós estávamos sentados, né? A gente do mercado canavieiro, a gente construiu uma matriz de posicionamento de adjuvantes. Mas por quê? Eu falo que os adjuvantes eles têm 4 pilares de atuação. E não é o moderno que inventou. Eu criei este pilar de uma forma lúdica para que quem está do outro lado possa entender. Qual é esse pilar? Então, o pilar, os adjuvantes podem atuar na correção da água. Okay. Porque a água pode ser extremamente estável para aplicar, ou ela pode ter problemas de excesso de ferro, excesso de carbonato de cálcio.
pH inadequado. Então, esses adjuvantes é o primeiro pilar. Você prepara a água para receber os químicos, biológicos e nutricionais. Preparar a água. A base. É base, é química, né? Existem problemas físicos, mas aí, problemas físicos, a gente trata de outra forma. Okay. Depois, o segundo pilar são as misturas. Porque quando você faz misturas, e o brasileiro quer fazer misturas, e não existe uma legislação que proíbe mistura, pelo contrário, a legislação assinada pelo Michel Temer em 2017 deu outorga para fazer misturas em tanque, desde que haja o conhecimento do fabricante, do distribuidor e de quem recomenda, que é o agrônomo. Okay. E isso deve ser portado no portal eletrônico do MAPA. E se você entrar hoje nesse portal, você não vai ver nenhuma mistura reportada, porque ninguém tem coragem de fazer isso. Porque existe mais de 3 milhões de combinações possíveis. Fica numa entrelinha ali. Não, tem mais de 3 milhões de combinações possíveis. É impossível você ir lá e botar o seu nominho ali e dizer assim, essa mistura é compatível. Ninguém vai fazer isso, nenhuma empresa. E não tenho medo de dizer, porque isso foi criado para acalmar os ânimos dos profissionais que diziam, pode, não pode, pode, não pode, basta. Pode, desde que você faça a sua parte. Então, esse é o segundo pilar. Okay. O terceiro pilar são os adjuvantes, onde o alvo principal, aquela gota que sai do equipamento, ela atinge uma folha. Independente se é para um herbicida, se é um biológico, se é uma nutrição, se é inseticida, fungicida, caricida, independente. A gota vai chegar num alvo que tem cera. É uma cutícula. É folha. Então, você precisa desses adjuvantes que fazem esse papel. E, por último, é o pilar da trajetória. Essa gota que sai no ambiente a 50 centímetros do alvo, ou que ela sai a 9 metros do alvo, ela tem um tempo de vida. E esses adjuvantes atuam. E tem operações que você não precisa desse terceiro pilar. Como é que você vai passar um pré-emergente, um herbicida pré-emergente com o alvo ao solo, e a pessoa está usando um adjuvante que ela tem como principal característica ser um tensoativo umectante. Vai umectar solo? Você vai umectar solo? Existe umectantes de solo, que são outras, é outro negócio, é outra química. É outro momento. Que você põe numa formulação da molécula do herbicida. E aí você usa um produto desse. Okay. Então, eu criei uma matriz para ajudar ludicamente as pessoas a enxergarem como posicionar. E aí que entra o desafio brasileiro do pode aplicar. Poder aplicar é como eu otimizo e extraio a máxima eficácia de tudo aquilo que eu estou investindo dentro daquele tanque. Okay. Como é que o meu adjuvante associado com esse biológico, associado com essa nutrição, associado com esse químico, pode contribuir para isso? Mas o adjuvante, ele é apenas uma complementação. Sabe aquela... Eu fiquei sabendo que você dá aula de culinária, né? Eu aprendi a fazer bolo com a minha avó materna. Eu também. Né? E por que a gente faz a clara em neve? Por que você separa a clara do ovo, bate ali, e na época não era na batedeira. No fouet, né? Eu falava, avó, vamos usar a batedeira aqui. Não, ela falava, no fouet é melhor. É. Porque ele vai, ela dizia... Emulsificar massa. Emulsificação. Olha aí. E aí você põe naquela massa e você dá o que? Leveza na massa, sim, não é assim? Sim, claro. Então todo esse processo que nós temos na culinária, nós temos no campo. Então a gente usa essa forma lúdica para ensinar. Porque as pessoas não sabem usar. E elas preferem ter a simplicidade. Então é muito mais fácil eu pegar um adjuvante que faz essas 4 funções e usarem corretamente. Perfeito. Só que o que acontece? Eu criei facilidade. Desmistificou, talvez. Só que eu criei uma facilidade que ela é enganosa. Por quê? Porque ele não vai entregar com excelência aquilo que ele foi feito. Porque existem adjuvantes específicos. Esse que atua aqui, ele é muito melhor do que o outro que vai atuar em tudo. Só que o mercado, por questões de custo, ele quer a simplicidade. Mas vou ter que ter 2 produtos no estoque? Eu vou ter que ter 3? Eu vou ter que ter colaborador que entenda perfeitamente. Isso. Então ele falou, não, bota um só, que aí eu ponho tudo. E aí o que acontece? Você não otimiza o seu investimento. Então você precisa construir. Então, o treinamento só vai ser possível a partir do momento que essa conscientização ela está formada.
Ok. Aí você cria o processo de preparo do entendimento. Depois que está tudo isso desenhado, você vai lá e treina as pessoas. Ok. Então, isso, para nós, é desafiador. Só que tem mercados e mercados. O mercado canavieiro valoriza, porque eles são detalhistas em processos. O mercado florestal precisa disso porque eles têm muita certificação. O mercado de exportação de fruticultura de mesa tem certificação. Então, eles precisam disso. Mas quando você vai para cereais no Brasil, isso está morto. Olha aí que curioso. E nós precisamos trazer. A pecuária, então, nem se fala. Eu olho o pecuarista, para ele o importante é ver a cabeça, né? É o gado ali. Gado só existe se tiver comida. Como é que a gente trata as pastagens? Como é que a gente nutre as pastagens? Como é que a gente controla pragas em pastagens? Mas não vamos generalizar o pecuarista. Não. Existem os pecuaristas. Ela deve ser pecuarista. Vamos defender o pecuarista. Ela deve ser pecuarista, é pecuarista. Vamos colocar os pingos sim. nos is. Eles precisam entender que os investimentos precisam ser feitos e a pulverização de controle de plantas daninhas em pastagens dos pecuaristas, com todo respeito a vocês pecuaristas, é um absurdo que vocês fazem. Porque coloca um tratorzinho de qualquer jeito lá, porque a revenda aluga o equipamento, bota o herbicida lá, nem GPS põe e sai aplicando de qualquer jeito. Não é assim. Também não estamos fazendo isso, não dá para generalizar. Temos Olha, que eu melhorar. discutindo com o doutor, ver se a pessoa tem juízo. Não. Assim, nós não Mas estamos é isso, generalizando. é o contraponto, Nós eu acho temos importante, oportunidade. acho Tem fundamental. oportunidade. Nós temos oportunidade. O GPS é fundamental numa aplicação hoje Fundamental. em pastagem. Fundamental. Aproveitando, inclusive, essa colocação sobre o GPS, então nós entendemos que nós temos uma dificuldade muito grande quando falamos em pessoas, Sim. né? Em formação, em preparo, em processo, em conhecimento. E também temos aí algumas ferramentas em tecnologia de aplicação que já fazem muita diferença. Com certeza. Quais são hoje os principais itens, né, as principais ferramentas para auxiliar essa dinâmica em campo moderno? A gente tem que entender, assim, nós temos que separar as questões químicas. Então, hoje os adjuvantes são ferramentas espetaculares que auxiliam em tudo isso. Existe hoje a introdução do manejo biológico associado ao manejo nutricional, que são ferramentas brilhantes. Mas nós temos que o fator máquina. E quando nós falamos do fator máquina, qual é a tecnologia embarcada que nós vamos colocar? Então, assim, eu dei os simples exemplos. Dentro do pecuarista, nós vamos ter os pulverizadores de pequeno porte, tratorizados, com tanques de 600 litros, que é os famosos bicos, os bicos de faixa estendida. Okay. E esses bicos, você não consegue enxergar, porque ele não tem barra. Ele tem um jato, então você não sabe mais ou menos onde está. Então, mecanicamente, a gente sabe, fazendo conta no catálogo, que o catálogo já te dá, você define a altura e nós sabemos a faixa versus pressão. Uhum. Então, saber calibrar um pulverizador é o primeiro passo, independente se ele tem tecnologia ou não tem. Okay. Agora, se existe tecnologia que eu posso agregar a ele, existe. O GPS é um deles. Porque você vai determinar a faixa, ele vai saber exatamente auxiliar, onde né? andar. Porque senão você vai no olho. Eu concordo totalmente com você. Não dá mais para ser dessa Não forma. dá. E outrora, você na pastagem, você tem irregularidades do terreno. Do próprio pisoteio do gado ali. Muitas vezes a própria área da pecuária é diferente. E aí existem os famosos controladores de vazão, que auxiliam a monitorar, procurar manter a taxa de aplicação mais uniforme possível dentro daquelas variações de velocidades. Okay. Só que quando você coloca essa tecnologia embarcada em alguns segmentos do mercado, como, por exemplo, o sojicultor de pequeno porte, a agricultura familiar, o próprio pecuarista, não existe suporte técnico das empresas para apoiar essas pessoas. Importante você colocar isso na mesa. Então, você vê as distribuidoras, né, com a necessidade de disponibilizar o equipamento, e se criou um círculo vicioso. Bom, porque eu sou pecuarista, eu não preciso... Eu também sou pecuarista, pequeno porte.
E você não precisa comprar, você aluga, eu faço isso. Só que eu faço, como eu conheço, eu exijo. Ó, tem que ser assim. Aí o terceiro fala assim, mas eu não tenho, não, pode deixar. Eu vou alugar para você. E põe lá. Só que as empresas que estão por trás, elas não estão preocupadas com isso. E aí o pecuarista sofre. O produtor familiar, ele sofre. O pequeno produtor, ele sofre. Porque ele não tem apoio. E na hora que ele compra uma máquina... E tudo é custo. Tudo é custo. E quando ele compra uma máquina de alta tecnologia, a máquina para. Vou dar um exemplo. Eu amo carro antigo. Eu tenho um carro antigo, eu reformo o carro antigo. Né? Leva 3, 4 anos para você fazer isso. E aí você sai com o carro antigo, ele quebra. É normal. Né? Não é carro velho. É carro antigo. E eu falo que existe o carro antigo que não sai, que ele é original, fica no museu. Se você sair com ele, ele quebra. Existe o carro antigo adaptado. Você coloca a tecnologia nova nele. Então ele tem a carcaça de um antigo, mas toda a tecnologia de um novo. Isso funciona, de fato? É uma alternativa eficaz? É uma alternativa eficaz. Porque aí você passeia. Só que você, antigamente, num carro antigo, que ele quebra, você arruma com uma chave de fenda, arame e alicate. Um carro antigo com tecnologia nova, ele para, você chama um guincho. O que eu quero dizer com isso? Qualquer equipamento pode aplicar? Pode. Agora, como ele aplica? Qual é a ferramenta que ele tem? Quando a máquina é 100% mecânica, existe simplicidade no processo. Qualquer um, com um simples entendimento matemático de uma conta, e uma simples ferramenta como um balde, uma proveta, faz. Calibra um pulverizador corretamente. Quando você põe eletrônica embarcada, existem sensores. Peraí, como é que a gente vai identificar o que está acontecendo? A leitura da máquina é perfeita? Aí a pessoa fecha a área e não bate a área. É, fato. Aí eles ficam desesperados. Chamam os profissionais. Olha, vem aqui ver, meu equipamento está com problema. E aí, a falta de capacitação das empresas de máquinas que vendem equipamentos com eletrônica, eles também têm dificuldade de entender. Porque quem sabe é o engenheiro projetista dentro da fábrica. A proposta é sensacional. Tecnologia embarcada traz resultado. Com certeza. Ela precisa funcionar. Ela precisa funcionar. E aí, capacitar pessoas. No começo aqui, você lembra que o Leandro falou a respeito de uma van? Isso aí eu ia te perguntar nesse momento, inclusive. Dentro desses 18 anos de Herbicat e esses quase 11 anos da Alvo, a nossa maior demanda de serviços na consultoria é a integração entre o operacional, que está ali em cima da máquina, em cima de um avião, no chão controlando um drone. Vamos falar específico de drone depois Já. Versus quem é o responsável por manutenção. O que é isso? A garantia, né, do que a gente chama de disponibilidade de equipamento. O que é disponibilidade? Quantas horas do mês ou do ano essa máquina estava disponível para operar? Porque quando ela está quebrada, ela está indisponível. Nós precisamos de 95% de disponibilidade. E é muito comum máquina ficar quebrada em campo. Fica lá no galpão. Porque quando você faz a conta do número de equipamentos por ano, você faz uma previsibilidade de 95%. Se você não tem apoio aqui atrás, você não vai ter condições de ter 95%. E aí, como é que faz? E aí você fica com déficit. Aí você fica com déficit, você atrasa a aplicação. Você atrasa a aplicação, quando você tem condição, você faz a coisa errada. Porque as condições climáticas não ajudaram. E aí, a gente teve que integrar. E quem é que dá apoio? É o eletricista, é o mecânico. Porque a máquina eletrônica só vai dar resultado se a mecânica estiver funcionando. Okay. E se a elétrica estiver funcionando. Aí entra a automação. E quem entende automação? O pessoal de tecnologia de automação. E hoje, as fazendas, quem tem uma pessoa de tecnologia de automação? Ninguém. Nem eletricista tem. Tem um mecânico que aprende na marra. E aí, quando a máquina de alta tecnologia dá problema, é a concessionária que vem. E a concessionária, com todo respeito, nem todas elas estão prontas para identificar problema. Elas estão prontas para trocar peça. Bota o scanner lá e sai trocando peça. Eu acho que qualquer um teve aqui uma experiência ruim com o carro. Né? Novo ou semi-usado, chega lá, troca peça não resolve. Porque quem domina é a fábrica. E não o distribuidor. E isso vai acontecer. Aí eu criei essa van exatamente porque lá dentro vai ter todos os simuladores
com alta tecnologia, simbolizando uma máquina, desde uma máquina simples, um costal manual a um costal elétrico, aos simuladores de pulverização terrestre e aérea, com toda a tecnologia embarcada. Então, essa van é, entre aspas, um laboratório para treinamento. Para treinamento. Ok. Só que esses clientes serão treinados, são os clientes que já passaram pelos processos. Okay. Ela não vai chegar e simplesmente treinar. Ah, manda a van aqui. Não, ela vai ter exclusividade inicial em empresas que já dominaram parte dos processos da evolução até chegar na capacitação. Okay. Ela tem uma estratégia. Porque senão ela vira mesmice. Okay. E aí você chega no lugar, a van passou aqui. E o que eu contribuí? Muito pouco. Né? É extraído muito pouco. Então a gente precisa realmente atuar onde as pessoas já se prepararam para colocar o telhado. Porque senão você chega com o telhado e fica faltando. É bem por aí. Bom, a gente tem visto naturalmente uma presença cada vez mais forte do drone, seja lavoura ou pecuária, para auxiliar a dinâmica do dia a dia e, inclusive, a aplicação de defensivos e seja o produto que necessário ali do momento. Como é que você acredita, né, que o drone vai se posicionar daqui para frente e também já aproveitando se o drone é essa ferramenta aí que realmente vai trazer resultados positivos, como Bacana. As pessoas esperam? Pergunta desafiadora, viu? Ó, o drone no Brasil veio para ficar. Não tem volta. Estive em Portugal, lá em Santarém, no simpósio, e creio que 20% das palestras foram voltadas para os desafios do drone no mundo. Okay. E o Brasil foi usado neste evento, onde tinha lá presente Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Portugal, Espanha, tinha mais uns 2, 3 países lá de profissionais. O Brasil foi usado como exemplo de sucesso no legal. uso de drone. E qual foi o recado dado? O Brasil criou uma certificação. O Brasil criou uma legislação. Com erros e acertos, todo documento legal, ele precisa ser revisado. À medida que nós vamos descobrindo coisas novas, ou à medida que o texto não foi bem redigido e deu margens para profissionais cometam erros. Então, eu falo que não basta você ter uma legislação e ela ficar engessada por 30 anos e não se mexe. Não, você tem que evoluir, trazer à mesa de discussão politicamente com o segmento, pegando todos os problemas e dores que nós temos e fazer evolução. Mas nós fomos o exemplo para o mundo, somente na Europa, porque a Europa não pode aplicação aérea. E eles já perceberam que o drone é uma ferramenta muito importante. Tem algumas aplicações, por exemplo, de oliveiras lá, que os equipamentos mecânicos têm dificuldade de operação em terras de montanha. E aí você tem que submeter as pessoas com pistolas. E o drone poderia fazer essa substituição com eficácia. Até porque eu imagino que são áreas menores. São áreas menores. Né? E já está provado que ele pode aplicar com segurança. Agora eu entendi o podcast, pode aplicar, né? Ele pode aplicar de forma segura. É espetacular. Agora, tem regras. Nós precisamos seguir as regras. São saudáveis. Agora sim, o que vai acontecer com o mercado brasileiro? Nós precisamos perseguir aqueles que são desonestos. E perseguir não é no sentido de puni-los, no sentido de parar e regularizar. Por quê? Porque o drone, ele ganhou uma amplitude enorme. Pecuaria, eu mesmo uso o drone nas minhas áreas, que é tudo de montanha. É perto de Paraty, Serra do Mar, lá você não consegue entrar com o trator, é drone. Eu uso drone lá. Isso é muito bacana. Eu uso drone para fazer aplicação
lá de herbicidas específicos, regularizados, com receituário agronômico para isso. Ok. Tá? Existe uma empresa química que tem já regularização para, inclusive, na bula, aplicação aérea de drone. Eu uso foliar de drone. Então, ele veio para ficar. Agora, nós temos o desafio do pode aplicar. Eu posso aplicar de qualquer jeito? Não. Qual é o melhor equilíbrio de drone? São drones menores ou drones maiores? Os drones maiores estão chegando. Acabou de firmar o contrato com a Pican, o Pelican aqui no Brasil. A Agrobi, eu estive segunda-feira em São José dos Campos, nós somos consultores da Agrobi, estamos ajudando esse drone, que vai ter 200 litros de capacidade, vai ter aí praticamente 900 litros. Que ele permite mais automação, né? Permite. E são engenheiros aeroespaciais especificamente focados, produzem mísseis, né? E produziram um drone brasileiro. Espetacular. Então ele vai ter o espaço dele. Aí a pessoa pergunta assim, mas vai substituir o avião? Esse pensamento ele é equivocado. Uhum. Nós não podemos ter na mente substituição. Nós temos que iniciar o nosso pensamento em como eu otimizo uma ferramenta versus a outra. Uhum. Então, eu tô lá... Conexão. Uma conexão. Eu estou com equipamento terrestre. Eu preciso entrar com a proteção de fungicida nesse momento. Okay. Só que o meu solo é extremamente argiloso. Se eu entrar com o equipamento na lavoura, ele vai atolar. Choveu aqui 120 milímetros, eu não entro na lavoura. Qual o impacto de 3 dias sem eu fazer o protetor do fungicida? Qual o impacto que tem se eu não aplicar agora para controlar a lagarta? Qual é o prejuízo que eu tenho desses 3 dias? E meu pulverizador, se eu entrar, ele vai fazer 2 estragos. Ele vai amassar a cultura, vai atolar, pode danificar, e aí eu perco o equipamento. Quem que entra? Aplicação aérea. E aí qual? É o avião? É o helicóptero ou o drone? Tudo depende do tamanho da área, da sua capacidade. Então, não dá para você chegar hoje nas terras do Mato Grosso, nas grandes extensões, e discutir com um drone de 30 litros vai substituir o avião. Não é. Agora, o avião tem limitação de legislação. Então, tem áreas que ele não pode aplicar por questões legais. Mas essa área faz parte da sua área produtiva. Quem vai entrar naquele pedaço? O drone. A gente já vem vivendo o consórcio de algumas ferramentas, de algumas tecnologias para melhorar resultados. Eu acho que nessa questão também vale esse olhar. Sim, com certeza. Isso é fundamental. É o equilíbrio, né? O famoso equilíbrio. Então, você tem que fazer conta. Eu sempre digo, eu tenho desafiado as empresas de aviação agrícola. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de conversar com os empresários da aviação agrícola, que são apaixonados pelo voo. O Nicolas está aqui, eu vou olhar para ele aqui. Vocês não estão vendo ele. O Nicolas está aqui, eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer isso aqui. Né? Pode fazer, porque nós estamos em casa. Nicolas é piloto agrícola. Uma pessoa que foi tirar o brevet é porque ela tem paixão por voar. Aí como é que você fala para um piloto agrícola e fala assim para ele, então, você vai deixar de voar, tá? Você vai dominar uma ferramenta no controle remoto. Você vai pilotar um drone aqui agora. Você não vai estar lá presente controlando a máquina. Você vai controlar a máquina aqui, ó, do chão. Existe frustração. Ou não? Ele tá balançando a cabeça que sim, vocês não estão vendo ele. Mas esse é o novo mundo. Aí me faz lembrar o filme do Top Gun, onde o Tom Cruise entra lá, né, naquela cena lá, o comandante dele fala assim, né? Vocês pilotos entram na aeronave, vocês urinam, vocês defecam, vocês sentem fome, vocês sentem sono, vocês precisam dormir. Amanhã vocês vão ser substituídos pelos drones, pelas máquinas. Ele fala assim, pode ser, mas não hoje. Então, essa visão de um filme, ela reflete, que a evolução, ela é natural. Vai acontecer. Eu não sei que tempo.
Eu não sei que tempo. Que bom que ela acontece, né? Porque a gente é feito de inovação e ao longo da história a gente consegue observar os frutos, os resultados dessas inovações todas. Então, eu acho fantástico. Mas eu quero conversar com você sobre inovação. Antes disso, aproveitando o gancho aí, Vamos aí. sobre a aplicação, eu queria que você compartilhasse com a gente a importância da calibração, da manutenção nos pulverizadores. Bom, antes de falar de calibração, tem que falar de manutenção. Qualquer equipamento se desgasta. Avião, drone, terrestre. E equipamento se desgastar, eu vou falar só exclusivamente de onde passa a cauda. Senão eu tenho que falar de tudo, porque é tudo, né? Sistemas mecânicos. Mas bomba se desgasta. Porque a nutrição vegetal, principalmente, existem produtos e produtos. Existem produtos mais abrasivos, menos abrasivos. Os químicos mais abrasivos, menos abrasivos. Os biológicos são formulações. Isso provoca um desgaste. Sexta-feira passada, um técnico nosso, profissional, o Tony, ele foi numa fazenda de produtor de amendoim, onde o terceiro que aplica drone não conseguia aplicar. Reclamando, brigando, dizendo que o equipamento é ruim, que o misturador não funciona, que o drone está com dificuldade. Não tem nada a ver. O problema é que quem recomendou a mistura não monitora os princípios lá atrás, aqueles 4 pilares. E como é que você quer que uma bomba suporte um pH de 0,8? Come tudo. Os anéis derretem, a vedação derrete, a bomba vaza. E é tão ácido, tão agressivo, que ela agride a carcaça e ela fura. Olha aí. Então as pessoas não entendem. Começa o processo lá atrás. Então manutenção é essencial. Então toda fazenda, ela precisa ter o que nós chamamos de manutenção preventiva e a manutenção preditiva. São coisas diferentes. O que é a manutenção preventiva? O fabricante diz, olha, você precisa fazer a manutenção dessa parte aqui, de tantas e tantas horas. Você precisa calibrar os sensores de uma máquina eletrônica de tantas e tantas horas. O que é a preditiva? Você pega o que a fábrica diz versus o seu histórico do primeiro ano, cruza esses dados e fala assim, aquilo que ele me diz preventivamente, na minha situação, eu tenho que antecipar. Então, não é trocar o óleo do circuito, o óleo hidráulico com 2.000 horas. A minha exigência é maior. Eu tenho que trocar o óleo hidráulico com 500 horas. Eu tenho que fazer a substituição dos anéis de vedação de uns filtros com 200 horas, porque meus produtos agridem. Isso é a preditiva. Isso é experiência também. Isso é experiência. Quem tem? Me diga uma fazenda que tem manutenção preditiva. Malemar tem manutenção, dependendo da situação. E aí, como é que você quer chegar numa máquina calibrada se ela está com deficiência de manutenção? Ela não calibra. Só que para você poder aplicar, a máquina precisa estar calibrada. E o que é calibração? É exatamente deixar o equipamento apto para que aquele produto seja aplicado na dose correta naquela área programada, porque tudo que é recomendado é por hectare no Brasil, ou por tarefa em algumas regiões, ou por alqueire. Tive recente agora lá em Sergipe, tarefa. Tarefa, isso. E lá você tem que saber interpretar. Se você tem um produto que é para aquela tarefa, ele não pode sobrar no tanque. Mas também a máquina não pode chegar no final da área e faltou. Isso é calibração. Okay. Como é que você calibra essa manutenção? E para piorar a situação, máquinas novas você não consegue calibrar. Vai por que não? Vem com defeito de fábrica. Olha aí. Normal. O carro não vem com defeito de fábrica? Vem. Geladeira não vem com defeito de fábrica? A máquina também vem. Mas passou o processo de qualidade de uma indústria. Tudo bem. Fala no processo. Amém. Somos humanos. Eu ia dizer, são pessoas que estão inseridas no processo. E aí, passou. Aí você compra, tem problema. Outrora, ela está lá para fazer uma entrega técnica e eu, nas minhas consultorias, oriento, porque um consultor ele não tem autoridade para mandar no negócio. Ele tem autonomia de influência para orientar. É bom isso. Não é? É bom. Mas ele não está lá para mandar. Isso.
Eu digo para eles, cadê o contrato de entrega técnica? Ah, mas o que é isso, professor? Ué, você precisa exigir um contrato de entrega técnica. Como é que vai ser feita a entrega técnica? Quantas horas vai ter entrega técnica? O que vai ser abordado na entrega técnica? E pelo outro lado, eu vou lá na fábrica, que as fábricas me contratam, eu falo, qual é o seu plano de entrega técnica? Como assim? Eu falo, você vai fazer uma entrega técnica, para quem? Até porque hoje a gente vê com frequência empresas terceirizadas fazendo uma entrega, Isso. que aí naturalmente não é técnica, Exatamente. mas está ali o produto. Aí ela vai lá e fala 2 horas. Uma máquina que tem infinitos recursos, 2 horas. Como é que hoje um operador aprende para poder aplicar? Na marra, YouTube. Faz um tutorial aí, Faz um assiste tutorial. alguma coisa. Não dá. Complicado. Essas máquinas eletrônicas, para calibrar nela, é diferente. Uma máquina mecânica, você usa o conceito pressão, tabela, vazão, pressão, velocidade. Todas as máquinas são assim. E os bicos nessa questão toda? Eles são a peça fundamentais. Fundamentais. Tá? Por quê? Porque sem eles, você não faz nada. Agora, para calibrar uma máquina mecânica, você pega um catálogo, olha o bico, faz umas continhas, velocidade, pega o espaçamento, a faixa de trabalho, vezes a taxa de aplicação. Eu imagino que tudo É interfere. muito simples. Tudo interfere. E faz uma conta e vai lá e calibra. Aproveita, vai lá com fluxômetros digitais, fluxômetros manuais, você calibra. Ajusta a pressão. E uma máquina eletrônica que está fazendo a leitura de fluxo e pressão? E na entrega técnica a pessoa não sabe. Uhum. E ela tem recurso lá tecnológico, recursos maravilhosos, e nem os profissionais sabem como utilizar esse recurso. É como o telefone, né? Muitas vezes a gente tem lá de última geração que acabou de ser lançado, e aí é bem essa pergunta, eu imagino. Você vai usar todos esses recursos? Você tem conhecimento de todos esses recursos? Mas eles você sabe o que estão está lá. inserido ali? Qual é a tecnologia aplicada dentro desse aparelho? Exato. E aí e é engraçado, porque você pega um catálogo de bico, tem lá, por baixo, tá? 60 opções. Eu não preciso de 60 opções, mas eu preciso fazer uma leitura. Vamos lá que eu achei 3 opções. Uma opção melhor para fazer uns herbicidas dessecantes. Aí eu tenho uma opção para falar da soja. Soja de V1 até a R2. E depois eu preciso de algo diferente no final de ciclo. O agricultor é que um faz tudo. Mas não tem um que faz tudo. Eu digo, tem. A gente chama de bicos coringas. Mas eles entregam tão bem? Não. Porque é como adjuvante. Tem esse aqui, que ele é específico, mas você quer um que faz? Pô, não tem como ser bom em tudo. Eu sempre dou o exemplo da fórmula de corrida, Fórmula 1. Você tem o pneu, né, liso para pista seca, você tem um pneu meio termo, você tem um pneu para chuva. Não adianta você querer correr com o pneu para chuva no seco, ele não vai durar 3 voltas. E não adianta você querer colocar um pneu liso na chuva, que o carro vai bater, ele vai aplanar. É simples. Como é que você pega isso e coloca na mente do agricultor? Bom, só no lúdico. Você tem que trazer o lúdico para ele. Aproveitando esse momento um pouco mais técnico, né, para colocar uma pitadinha a mais na cabeça do produtor, como você avalia a importância do tamanho das gotas no processo de pulverização? Ela é tudo, porque ela define o resultado do seu alvo, do que você quer controlar. Então, vou dar 3 exemplos muito simples de entender. Muito simples de entender. Eu estou com equipamento terrestre. Okay. E o meu alvo é a dessecação. Glifosato. Vou usar glifosato. A molécula glifosato, ela está dizendo para você, ei, eu entro na planta por diferença de concentração osmótica. O que é isso? Quanto mais concentrado lá fora eu tiver, mais rápido eu vou entrar. E eu não preciso de um monte de gotinha. Basta gotas grandes concentradas. Ok. Está resolvido. Eu diminuo o potencial de deriva. Posso sim usar um adjuvante
eu tenho uma ponta com 1,5% de risco de deriva. Eu coloco o adjuvante, ela baixa para 0,5% de risco de deriva. Era 1,5%. Agora eu pego uma ponta de jato cônico vazio para fazer uma dessecação que tem 40% de risco de deriva, eu boto o adjuvante e esse risco de deriva cai para 30%. Mas eu tenho 30% de risco de deriva versus uma outra que é só a ponta de 1,5%. Então a gota ela é fundamental porque ela define quanto do ativo chega na planta. Esse é um exemplo. Aí eu vou para o início das primeiras aplicações de fungicida. Eu falo, essa gota aqui é muito grande. Eu posso ter problema. Tudo bem, então vamos diminuir o tamanho da gota. Só que, ao mesmo tempo, eu quero economizar a cauda porque eu quero otimizar o rendimento operacional. Então, eu trabalho com pouca água. Quando eu trabalho com pouca água, que é o volume de cauda, eu diminuo a cobertura. Para compensar a redução da água, eu preciso diminuir gota. Aí, diminuir gota, eu preciso do quê? Eu estou mais suscetível à deriva. E qual é o bico que, dentro de todos os modelos, eu consigo uma boa cobertura com essa taxa de aplicação, com menor risco de deriva? E qual é o adjuvante que entrega o melhor resultado nisso? Então, isso só se faz com gente com conhecimento. E gente que domina as opções de mercado, porque existe um desafio comercial nisso tudo. Qual é a região? Ontem eu recebi uma ligação no WhatsApp, desesperado. Professor, eu não acho o bico aqui na região. Só daqui 10 dias eu preciso dela para amanhã. Aí eu saí ligando para onde que ele pode achar. Por quê? Porque eu recomendei a melhor opção para ele. Ok. Aí ele falou, cara, não acho. Eu falei, tudo bem, vamos para o plano B. Aí entra o mercado. Plano B, porque não adianta você ter a melhor opção e você não achar no mercado. E nenhuma revenda quer trabalhar com estoque. Vamos ser francos, o fabricante que assume tudo isso. E o fabricante tem uma linha de produção. Se não tiver previsibilidade, ele não consegue atender o mercado. E a questão da logística também. Logística, o Brasil é muito grande. Muito grande. Que acho que é uma das principais dificuldades hoje em dia, né? Eu sofro demais com logística. A gente roda o Brasil inteiro. E sofro demais com logística. As estradas não são boas e a aviação civil está ao caos. Então, a gente tem que entender que isso é um problema, é um desafio. Então, o agricultor tem que trabalhar na antecipação. O que vai acontecer da pulverização? Ele tem a chance de plantar uma vez. Uma vez só. Ele se dedica, não se dedica? Ele tem que ser assertivo ali, né? Ele tem uma chance só. Pode acontecer fenômenos climáticos, ele ter que replantar, mas ele teve uma chance só. E para colher? Ele tem uma chance. E para pulverizar? Então, o pulverizador, ele representa da questão operacional mais de 70% do investimento. Olha aí. E ele entra na lavoura várias vezes. Se não é ele, é o avião passando, é o drone passando. Só que ninguém se antecipa. Olha, você vai numa fazenda, o pessoal tá lá, parou a semeadora, tá lá o planejamento, para quando for plantar, tá pronto. A colhedora tá pronta. E o pulverizador? É o que você falou da manutenção. Como é que ele tá? Daquele jeito. Eu já cheguei em fazenda, que a última pulverização na soja terminou lá em fevereiro, e eu fui fazer um treinamento, né, um bate-papo técnico, conversar. Em julho, o pulverizador tava com cauda, com resíduo de cauda lá dentro. Misericórdia. E não é comum. Se eu olhar para o Arthur aí, Arthur. Tem bastante ainda, não tem? O Arthur é da minha equipe aqui. Direto, porque as pessoas não fazem a limpeza do pulverizador. Outra coisa que é muito importante para falar a história do tamanho do gota. Como é que a máquina quer entregar o tamanho de gota se ela está suja? Ela perdeu pressão. Isso é um problema comum. Normal. E outra pergunta que vem, professor, quantas vezes você acha que eu devo aferir o equipamento? Eu falo, todo dia. Ah, mas como assim todo dia? Todo dia. Ah, mas os bicos nos gastou, assim. Mas quem está falando de desgaste? Ninguém está falando de desgaste. Eu estou falando de se a máquina está entregando de forma assertiva. Os bicos se desgastam com o tempo, mas eles entopem, porque o seu processo é falho. E você tem que identificar. Então, existe um termo novo chamado aferição. Ok. É diferente de calibração. A aferição é a máquina está calibrada. Eu só vou conferir. Que seria óbvio. Óbvio. Ninguém faz. As pessoas perguntam. Aí, no setor canavieiro, eu consegui implantar isso. Processos de aferição. Tem que aferir. Existe um mercado de fruticultura. Eu sou contra, tá?
Eu sou contra isso, já falei, falo para as fazendas, as pessoas sabem o meu posicionamento. Eu não estou tirando o pão das pessoas, estou apenas conscientizando. Nas fazendas de exportação de frutas, existe o calibrador. São profissionais que sabem calibrar o equipamento. Eles vão na fazenda a cada 6 meses, ou seja, 2 vezes por ano calibrar a máquina. Tudo bem, continue. Mas tem que ser mais que isso. As fazendas têm que aprender a fazer o processo interno e ter o profissional lá dentro que afere. Aferiu, ele vai lá e todo dia afere. Descalibrou, calibra. Lá no mês de junho, vem o profissional e faz o repasse. Então, tem que fazer esse profissional enxergar que ele é muito mais do que um calibrador. Ele é um formador de opinião. Então, ele tem que dominar, identificar na máquina um checklist. Ó, eu vim aqui calibrar a máquina, sua máquina está com problema, por isso você está tendo dificuldade. E o problema seu é na bomba, seu problema é no filtro, seu problema é no sensor. Ele não pode ser o simples calibrador. Então, eu provoco isso, porque nós temos que fazer, né? Nós temos que extrair algo benéfico para nós, investimento. Se antecipar um pouquinho, né? Em vez de o tempo todo estar correndo para resolver um problema, tentar trabalhar para soluções, para encontrar aí os métodos e aperfeiçoamento constante. Porque senão não tem jeito. Não tem jeito. Mas a gente, acho que é cultural, nós estamos habituados a trabalhar sempre correndo atrás de alguma coisa. O brasileiro, ele é criativo, ele é lutador. Tem muita gambiarra por aí. É o que mais tem. Fico imaginando as coisinhas MacGyver que tem aí em campo. Eu falo que é ajuste técnico permanente. Porque o ajuste técnico, ele é temporário. Ou seja, precisou, ajustei tecnicamente, mas ele se torna permanente. E não pode. Eu tô aqui imaginando, né? Nesse conceito, mas quais são as pérolas que o senhor falou? Olha, essa daqui foi fantástica e vale como referência para, por exemplo, não fazer. Olha, tem N casos, mas assim, para mim, o ápice de tudo isso foi essa fazenda que eu cheguei, né? Que ele tinha feito a última aplicação. Por quê? A máquina era nova. Que dó. A máquina tinha uma safra. Uma safra. Aí eu descubro, ele é o profissional do agro? Não. Ele é o profissional da área médica. Ele simplesmente investiu no agro. Mas ele não entende dos processos do agro. Mas ele tinha quem entende. Imagina. Ele não, e pior, ele não tinha. Aí que tá o problema, ele não tinha. Ele contratou um profissional que trabalhou muito tempo numa fazenda e esse profissional era tudo dele. Não era uma fazenda grande, portanto, com 3 pessoas ele tocava o negócio. Máquinas todas zero. Todas zero. E ele falou assim, professor, vamos lá, porque eu tenho muita dúvida. Uma pessoa muito humilde, muito fantástica, né? Serviu um almoço maravilhoso para nós. E eu falei para ele, não consigo fazer nada na sua máquina. Não dá. Ele, mas por quê? Eu falei, vem cá. Olha isso aqui. Como é que eu vou pôr a mão na máquina e te destruir isso? Nós vamos ter que parar agora e limpar a máquina. Então eu usei o meu dia todo para ajudá-lo a limpar a máquina. E a consultoria que estava me pagando, professor, mas a gente não pode. Eu falei, jovem, você me contratou para vir aqui trazer uma excelência. Eu não vou embora sem deixar ele sem a solução. Ele precisa ver essa máquina funcionando. Então eu passei o dia todo com ele limpando a máquina. Às 4 horas da tarde, tá conseguindo fazer ela funcionar. A famosa faxina geral. Faxina geral. Carência. Carência da informação. E aí, infelizmente, a máquina ter ficado alguns meses parado, danificou um sensor. Então ela não fazia mais a leitura. Olha aí, que é uma das principais ferramentas, né, inseridas ali. Ela não conseguia estabilidade. Eu falei, infelizmente você vai ter que ligar para o concessionário, eles vão vir aqui. E aí tem um custo. Tem um custo, e ó, eu não sei se você vai conseguir garantir. Talvez pela aquela história de relacionamento você consiga garantir, né? Essa foi assim... Clássica, né? E teve uma outra muito clássica. Essa aí também foi assim... Então, pelo amor de Deus, já fica aqui. Limpeza é fundamental. Limpeza é fundamental para que você pode aplicar. Não? Essa outra foi assim, fantástica, porque é uma grande fazenda, né? E eu vou pro campo, eu como de marmita,
passa o dia lá, ele me pega no final do dia, às vezes esquece de pegar, tem que passar rádio. Não, Arthur, não é assim? E essa máquina estava parada há 2 dias. 2 dias. E o pessoal me levou nela. E lá estava um mecânico, trocando o módulo da máquina. Me levaram lá exatamente para isso. Vai lá, você ajuda o profissional, velho. Eu cheguei lá, comecei a conversar com ele. O que foi? O que ela tem? Não vai. Já troquei módulo, ela não funciona, ela não faz leitura. Eu boto o módulo aqui, boto o módulo lá. Eu falei, você tá com o módulo antigo dela aí? Tô, bota aqui. Aí ligou lá, tal. Eu chequei um pouquinho, a gente tem conhecimento. Quando não tem conhecimento, a gente pega o manual dela e dá uma lidinha ali. Ela atuar, tudo bem. Falou, antes disso, vem cá, deixa eu explicar uma coisa aqui. Aí eu catei um caderno e comecei a explicar o fundamento. Como é que a bomba atua, como é que ela faz a correção para poder aplicar. O que é? Falou, eu conheço a fazenda. Eu já sei o que eu acho que está acontecendo. Ele falou, o que é? Eu falei, sua máquina está suja. Ele falou, não é possível. Falou assim, vem cá. Só tava eu e ele no campo. O profissional me ligou na fazenda lá, falou, fica com ele aqui. Eu pego você aqui mais tarde. Ele tem rádio. Eu ajudei ele. Não era módulo. A máquina estava 2 dias parada. Ele já tinha trocado o 3º módulo. Não era módulo. Falei, bota o módulo original. Desce aqui comigo. Vou te mostrar o que está acontecendo. Que a tua equipe não... A equipe operacional não fez. Abre o primeiro filtro. Como é que tava? Sujo. Tudo cheio de produto. Não era sujo. Existe a diferença de sujeira e produto. Incompatibilidades. Sujeira você vem da água. Certo. Você filtrou a água, não tem mais sujeira. Você tinha um filtro cheio de produto. Que deveria estar sendo aplicado. E ele não vai ser aplicado porque tem uma incompatibilidade. Por quê? Okay. Porque nós não entendemos do processo. Tirei o filtro. Eu falei, passa um rádio, manda vir um caminhão de água. Isso era 9 horas da manhã. O caminhão de água chegou às 11. Nós almoçamos a marmitona lá. Acabou de almoçar. E esse tempo que estava limpando, eu fui desmontando os conectores. Tudo entupido. A tubulação cheia de produto. Não vou falar o nome do produto, senão vou me bater aqui, né? Mas o Leandro, ao ouvir, ele vai descobrir qual que é. Inclusive, é muito curioso isso. O pessoal da CEL mesmo posta com frequência vídeos que mostram essa incompatibilidade de produtos, que a gente fala, né? Sujeira. Não é bem uma sujeira, mas enfim. É mais comum do que a gente gostaria. 90% da minha agenda emergencial é sobre incompatibilidades. Olha. Ontem eu recebi uma ligação no hotel, acabei de chegar no hotel, rapaz desesperado, e ao mesmo tempo o WhatsApp do outro colega dele. Eu tava respondendo um colega, depois que eu me liguei que era o mesmo cliente. Olha aí. Um desesperado mandando vídeo, e o outro me ligando. Eu falei, não posso, eu não podia porque eu tava respondendo o WhatsApp, tava vendo os vídeos. Aí eu vi que era a mesma pessoa, eu liguei. Eu falei, escuta, o que tá acontecendo? Aí ele falou, infelizmente, o Etefon, que é um hormônio, não pode trabalhar com isso. Tem que tirar. A gente percebeu que quando bota aqui não funciona. Então é normal. E a história desse pulverizador aí, que eu falei dessa história aí, quando nós acabamos de almoçar, nós já tínhamos feito a limpeza da máquina. Aí o caminhão veio, abasteceu, lógico, ele ajudou a limpar algumas coisas, nós abastecemos e falei, liga. A máquina voltou ao normal. Só que aí ele terminou ali comigo, falou, professor, você foi o primeiro que subiu nessa máquina e com paciência me explicou o fundamento da máquina. Nunca ninguém me explicou como a máquina pensa. A máquina não pensa, mas como é que o engenheiro projetou toda a mecânica, hidráulica, elétrica, eletrônica para poder aplicar. É porque a gente imagina que está tudo muito estreito, mas são mundos diferentes. Falou, você é a primeira. Agora eu sei. Você precisa vir aqui treinar todos nós. Falei assim, estou aqui para isso. Só que o que acontece? Dentro das fazendas, parece que o investidor não olha para isso. Ele se vê assim, não, a pessoa tem obrigação de saber. Não tem obrigação de saber, ela não sabe. E aí você precisa de pessoas com conhecimento, paciência, mas identificar o problema. A gente vem discutindo muito sobre a questão de mão de obra e aí, claro, talvez seja um dos principais desafios para qualquer linha de frente,
no Brasil, Sim. que é ter a mão de obra, especializar a mão de obra, reter a mão de obra, qualificar essa mão de obra. Então, é bem maior o olhar sobre a questão, né? É desafiador. Desafiador. Muito desafiador. Eu falo que o Brasil precisa aprender que antes dos direitos são os deveres. E encontrar esse equilíbrio na balança. Muito bom. Bom, aproveitando aqui, eu gostaria já que o senhor fizesse algumas recomendações para o produtor e já falasse com a gente sobre a questão, por exemplo, de otimizar a aplicação de defensivos, levando em conta a garantia da sustentabilidade das lavouras. Ótimo. Recado que eu dou para a cadeia do agro, né? Seja o produtor, seja os gerentes de fazenda, seja os operadores, sejam supervisores, pragueiros, que hoje um pulverizador ele não aplica mais só defensivos. Hoje o pulverizador ele aplica defensivos, são os químicos ou biológicos, associados ou não com nutrição. Então é muito maior a amplitude disso. O pulverizador não pode ser mais visto para a sociedade brasileira como aplicando um químico. Muitos aviões hoje estão voando nutrição. Muitos drones estão voando nutrição, simples e somente. E que esse investimento, ele tem uma ciência por trás, chamada tecnologia de aplicação. Mas eu gosto muito do logo da Accel Agro. Ela não é tecnologia de aplicação. Tecnologia de aplicação é uma ciência. Tecnologia em aplicação é dominar o processo. Então, o recado é: dê valor no conhecimento. Entenda que, por si só, um pulverizador não faz nada sozinho. Pontas de pulverização, os famosos bicos, não são de qualquer jeito, que você coloca na máquina e ele sai aplicando. Eles têm vida útil, eles sofrem obstruções, causadas ou não por qualidade de água ou por incompatibilidades de mistura. Dê muito valor no conhecimento do teste de garrafa. O teste de garrafa é um simples teste, você testar a compatibilidade ou não daquela sua mistura. Dentro do horário seu de aplicação. Se o seu pulverizador leva 40 minutos para esvaziar o tanque, você precisa ter esse teste de garrafa em 40 minutos. Interessante. Agitando. Porque não é misturar e deixar ele parado. Porque dentro do pulverizador existe um sistema de agitação. Você tem que entender como ele se comporta. Existe até um kit que eu pedi para uma empresa de Catanduva desenvolver, que chama um kit misturador. Eu tenho todo mundo da minha equipe, nós somos em 6, hoje cada um tem um. Olha aí. Onde a gente usa alimentos, né, para demonstrar, trazer o lúdico para o agricultor. Então eu uso farinha de trigo, eu uso fubá, eu uso chocolatados, eu uso suco de maracujá associado com leite, porque eu brinco as misturas. O recado que eu dou é: dê valor no conhecimento. Invista em pessoas. E saiba que máquina, ela tem vida útil e ela tem processo de manutenção, de calibração, de aferição, para que nós possamos dizer à sociedade que o que nós investimos, fitotóxico ou não, que agride ou não, né, que essa história de agressão não é bem assim, a gente tem que tomar cuidado, porque não é assim que agride o meio ambiente, não é por aí, porque se formos falar que agride o meio ambiente, antibiótico agride o meio ambiente. Como assim, professor? Porque nós injetamos ou tomamos e excretamos isso. Isso vai para algum lugar. Então, se estamos falando de agressão, nós temos que dizer que a sociedade também, dentro da nossa vida cotidiana, nós agredimos. Então, eu não gosto dessa palavra. Nós só precisamos mostrar para a sociedade que o agro, ele é a fonte de vida das pessoas. Água nós bebemos. Alimento nós precisamos produzir. E só fazemos isso quando entendemos que dentro das fazendas, toda a cadeia de distribuição, seja de máquinas, seja de insumos, nós precisamos valorizar o conhecimento para que nós possamos aplicar. Aí o pode aplicar vai ser sustentável, seguro e eficaz. E o tamanho da gota vai resolver todas as questões, porque é assim que se faz.
É isso aí. Bom, eu costumo dizer que algumas dinâmicas, alguns processos fazem parte do nosso dia a dia e naturalmente colaboram para a nossa transformação, né? Para a nossa evolução. E aí eu pergunto para o senhor, quem vai estar no futuro? Eu não vejo outra alternativa de cada vez mais a robotização está ao nosso lado. Porém, o ser humano, nós vamos sempre precisar dele. Mas como assim? Vou dar um simples exemplo. Eu estive na China. E lá, a agricultura são pequenos agricultores. Já existem robôs que pulverizam. Eu vi um robozinho pulverizando banana. Eu vi outro robozinho pulverizando uva. Então, a robotização vai chegar. Os processos eletrônicos vão chegar. Mas o ser humano não precisa dele. Quem é que vai abastecer esse robô? Quem é que vai pegar o produto, tirar do almoxarifado e levar para o campo? Quem é que vai abrir? Pode ser que um dia isso tudo seja robotizado. Não vai ser nesse século. Mas até lá, nós precisamos conviver que cada vez mais as eletrônicas virão para nos auxiliar e até mesmo substituir em alguns processos, principalmente máquina. E nós precisamos agora aprender com aquilo que já existe na disponibilidade. O drone é uma verdade. Se você comparar hoje o terrestre com o avião e o drone, o equipamento que não sai 1 milímetro da sua área demarcada é o drone. Então não tem. O trator precisa fazer a manobra e ele vai sair do perímetro, ele pode entrar errado. O avião, por questões de segurança, ele vai ter que sair, ele pode cometer alguns desvios naturais, mesmo os sistemas eletrônicos ajudando. Mas o drone, ele faz exatamente o que você pedir para ele fazer. O que é isso? A robotização. Uhum. É muito mais do que a inteligência artificial. A inteligência artificial é juntar tudo isso, ela te dá um norte. A robotização não, é a execução. Então nós temos que aprender a conviver com isso. O futuro está aí, o futuro tecnológico está aí. Então, assim, com quem que nós vamos enfrentar na frente? A tecnologia. E temos que estar preparados para ela. Sem os conceitos básicos, ela não vai rodar. Muito bom. Ai, que dó de encerrar. É preciso, né? Que dó. Que papo fantástico. Obrigado. Aprendi demais da conta hoje aqui. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu também. São assuntos que estão na tecnologia de aplicação, mas que estão presentes no nosso dia a dia como ser humano. Então, foi muito bom ter esse olhar 360 quando a gente fala, né, em pode aplicar, que eu acho que contextualiza bem. Exatamente. E eu fico muito feliz também em ver a Cell Agro de uma forma tão presente, tão especial neste cenário, né, que vem aí cada vez mais se consolidando de mãos dadas com o futuro por boas práticas. Isso é muito especial também. Obrigada pela presença conosco, pela parceria e que a gente possa conversar mais. Sim, muito obrigado pela oportunidade, a Cell Agro aí, obrigado por poder participar do Pode Aplicar. Eu gostei muito do logo, né? Pode aplicar, acho que eu usei algumas vezes aí encaixando muito. Porque é isso. Nós podemos aplicar. Esse é fato. E o resultado precisa, porque nós temos que alimentar uma sociedade. E o Brasil não alimenta só os brasileiros. O Brasil alimenta nações. E para alimentar nós precisamos proteger a lavoura, independente do que nós vamos usar. Então, muito obrigado você pela entrevista, pela descontração, um papo muito aberto, franco. E obrigado, Cell Agro, mais uma vez aí. Obrigado pelo profissionalismo aí. É isso aí. Bom, todo esse conteúdo fica disponível nas nossas plataformas, tanto do YouTube quanto do Spotify. E você vai acompanhando com a gente aqui, interage, que a gente vai amar o teu olhar, teu conhecimento também, porque pode aplicar conhecimento, pode aplicar inovação, pode aplicar boas ideias, boas práticas, pode aplicar tecnologia. Tudo cabe. É isso aí. Até mais. Até logo.